Fala galera, beleza? Vamos corrigir aqui agora a questão 54 da prova da AFA de 2019 para 2020, versão A, tá? Então vamos lá. Uma força vertical de módulo F atua em um ponto P de uma alavanca rígida e homogênea que pode girar em torno de um eixo O. A alavanca possui comprimento D entre os pontos P e O e faz um ângulo θ com a direção horizontal, conforme a figura abaixo, né? Aqui, esse desenho aqui. A força F gera, assim, um torque sobre a alavanca. Considere uma outra força G de menor módulo possível que pode ser aplicada sozinha no ponto P e causar o mesmo torque gerado pela força F. Nessas condições, a opção que melhor apresenta a direção, o sentido e o módulo de G da força G será... Então olha só galera, o que está acontecendo aqui? A força F é essa, né? Ela está sendo aplicada nesse ponto, né, para girar essa alavanca aqui. Esse ponto é o ponto de apoio da alavanca, que ele vai ficar girando, né? A alavanca está aqui assim, ó, ela foi isso aqui. Ela pode virar dessa forma, né? Esse ponto aqui é fixo. Bom, a menor força possível, ela vai acontecer quando toda a força, né, ela estiver favorecendo o torque. Como assim? Olha só, se você reparar, você pode desenhar essa força aqui com duas componentes. Uma componente que vai ser na mesma direção que você tem dessa reta pontilhada aqui, né? Que ela vai estar empurrando, ó, a alavanca contra, né, esse ponto de apoio. E uma outra componente que vai fazer ela girar, né? Que vai ser perpendicular à direção que você tem desse ponto até o ponto de rotação ali, né? Ponto de apoio. Então, ó, tem essa componente aqui e você vai ter essa componente aqui. Vamos chamar essa F aqui de Fx, tá? E essa componente aqui, ó, de Fy. Tudo bem? Então você pode falar que F, na verdade, é essas duas componentes aqui juntas. Tranquilo? Essa componente que você tem aqui, Fx, vai empurrar a barra, ó, contra o ponto de apoio dela. É a mesma coisa que você tentar empurrar a porta contra a dobradiça, né? Essa força está fazendo o quê? Está tentando fazer, ó, a barra entortar, né? Amassar nesse ponto que ela gira. Essa força aqui não ajuda em nada, né? Essa componente não ajuda em nada a rotação da barra. Então você percebe que apenas uma parte dessa força vai ajudar a rotação, né? Na verdade, é só essa componente que a gente considera para calcular o torque, beleza? Então, o que a gente tem que pensar? Bom, se eu quero a força de menor módulo possível para gerar o mesmo torque, eu quero uma força que não desperdice, né, nenhuma componente empurrando a barra para uma direção que eu não quero, né? Então, eu quero qual força? Uma força que esteja nessa direção aqui, que seja, ó, perpendicular à direção da alavanca aqui. Tranquilo? Bom, então pelo desenho a gente já vai entender, né, que na verdade a força que a gente está procurando, vamos desenhar de uma forma facilitada aqui, ó. A força que a gente vai procurar é essa daqui, ó. É uma que naquele ponto a força seja, ó, uma força que faça 90 graus, né? Vamos chamar de G, tá? Então, ó, essa força, ela tem apenas uma componente, né, que vai ser essa daqui, né, que vai ser o que a gente estava chamando de Fy, né, que é a componente o quê? A componente perpendicular à direção da alavanca. E é só essa que a gente quer. Então não tem nenhuma componente nessa força que está sendo desperdiçada, empurrando a barra na direção, né, da própria alavanca. Beleza? Então assim, você já poderia dizer que a resposta é a letra C só por causa disso, né? Mas agora vamos pensar como que a gente calcula o módulo dessa força G em relação à força F, né? Como que a gente vai pensar? Poxa, esse ângulo aqui vale θ, não é? Pô, legal. Se a gente traçar uma reta aqui, ó, auxiliar na horizontal, né? Ou seja, paralela a essa linha pontilhada aqui, você vai ter esse ângulo aqui correspondente a esse, né? Ambos vão ser θ, tranquilo? E aí, se a gente pegar esse ângulo aqui, ó, vamos chamar esse ângulo aqui de alfa, tá? Qual vai ser o valor da componente Fy? Pô, a componente Fy em módulo, ela vai ser a componente F
vezes quem? Ó, FY, ele está fazendo o papel que ele tem a mesma altura, né, a mesma distância que você tem aqui, ó, nesse triângulo retângulo que a gente formou. Ele seria o cateto oposto a esse ângulo, né, alfa. Então, se é o cateto oposto e o F seria hipotenusa, ó, porque ele está de frente a 90 graus, a gente pode achar pelo seno. Ó. Multiplica hipotenusa pelo seno, né, que você vai achar o valor de FY. Tá? Então, ó, o módulo de G, para ser o menor possível, ele tem que ser igual, né, e gerar o mesmo torque, ele tem que ser igual a essa componente FY, ou seja, igual a F vezes seno de alfa. Só que esse alfa foi o que eu botei, né? A questão não falou. Só que aí você vai se lembrar, né, que esses dois ângulos aqui juntos, né, eles são complementares, né? A soma deles dá 90 graus e eles são adjacentes um ao outro. Então a gente pode falar o quê? Que o seno de alfa é exatamente a mesma coisa que o cosseno de θ, né? Em ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então você pode falar que o FY, na verdade, ele vale o quê? F vezes o cosseno de θ. Como G tem que ter um valor igual a essa componente, você pode falar que o módulo de G vai valer F cosseno de θ. Então, de fato, a letra C está perfeita. Ela fala tudo o que a gente quer. Está falando a direção que tem que ter, o sentido que tem que ter e o módulo que tem que ter. Está tudo certinho, né? Então, resposta, letra C. Valeu, galera!